Olá, comunidade viva, tudo bom? Eu venho aqui para o último episódio do Como Contar Histórias Bíblicas na Sua Casa. Se você não assistiu essa série, ela está dividida em outros 3 episódios anteriores, tá? Nos nossos vídeos do domingo. Então, se você está assistindo esse aqui é o 4, então você conta assim, exceto o da semana passada, 3 para trás, e aí você assiste os outros episódios, tá bom? E eu já ensinei como você conta com talheres, com vegetais, ensinei como você faz fantoche de mão. E aí talvez você me diga assim, mas tudo isso é muito difícil, Gedren, exige que eu tenha criatividade, que eu olhe as coisas e pense, tarará, tururu. Então, o que eu te trago hoje é o mais simples do simples do simples. Se você não contar a história para suas crianças com isso, volta tudo e repensa a sua maneira de pensar sobre contar histórias e vai dar certo. Porque, olha lá, eu vou te ensinar a contar histórias bíblicas com desenhos. Sim, desenhos que você imprime da internet. Por exemplo, esse daqui eu imprimi da internet e é sobre a pesca maravilhosa. Eu vou até deixar o link para você fazer o download dessa paradinha aqui e você imprimir na sua casa o mesmo desenho. E ensinando com desenhos é muito simples. Eu vou te dar o passo a passo, né? Lógico, aqui eu não vou ter a criança para desenhar, até porque ia ter toda uma interação que eu não vou conseguir fazer agora. Mas, passo número 1, dê o desenho para a criança. Simples, né? Dá o desenho para a criança e aí você faz perguntas que instiguem a curiosidade dela no desenho. Por exemplo, meu filho, você tá vendo esses pescadores com vários peixinhos? Aí vai dizer, sim pai, tô vendo. Você sabia que eles passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram? Mas pai, aqui tá cheio de peixinho. E aí você entra com a história. Pois é, meu filho, foi Jesus que fez essa pesca acontecer. Ele que foi com os pescadores e deu tudo certo e aconteceu o milagre dessa pesca. Então, aqui você tem que reaproveitar tudo que você já aprendeu nas outras lições anteriores. Você tem que estar com a Bíblia, você tem que estar lembrando da história, você tem que ter lido a história antes, porque quando você instiga a criança a fazer perguntas, ela normalmente vem com perguntas que você não imagina, que você não se preparou, e aí você tem que estar preparado por todos os lados. Porque vai perguntar quantos pescadores, o que eles faziam, por que não conseguiram? E vão ter várias perguntas que não estão no texto, que aí você tem que saber dar uma resposta, porque você não vai só guiar a criança no caminho que você quer. Não, você tem que perguntar isso aqui. Não. Esteja preparado para todas as perguntas. Enquanto ela está pintando, você está conversando sobre a história. E você entendeu essa história, então você consegue contá-la. Então você vai contando, perguntando e criando curiosidade nela, porque se ela estiver curiosa com a história, com certeza ela vai querer saber o enredo e o destino daqueles pescadores, a quais você mostra que se tornaram pescadores de homens, porque Jesus foi com eles e tornou discípulos, e eles fizeram mais discípulos, levando até hoje o cristianismo que nós acreditamos. Mais fácil do que isso eu acho que não tem. Então, no episódio de hoje, na nossa técnica de hoje, eu torço que você abra sua mente para modos de contar histórias. Não existe uma regra geral, não existe um limite. E o mais importante é você estar junto com seus filhos. Ensine, esteja próximo, seja você. Você é o maior educador cristão que existe para suas crianças. Não terceirize esse serviço, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por todos esses episódios que passamos juntos. Deus te abençoe e até mais. Estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu não enfrentei. Porque eu te amei, mesmo
salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, Mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, a cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Oi, gente cheia de vida, tudo bem? PG aqui com vocês. Hoje estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos começando uma nova série, o nome da série Poker. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que esse jogo pode trazer de experiência para as nossas vidas. Bem, tem uma galera aí que nunca jogou poker, não sabe nem o que é, né? Então eu vou explicar. Não sou um fenômeno do poker, né? Não, eu só completo lá o time, poucas vezes eu ganhei, né? Tem uns caras aí que são mais fera do que eu, podem explicar, ensinar a jogar, até para ter alguém pensando, putz, mas poker é pecado. Não, poker não é pecado. Pecado é você pegar, apostar e você vender a sua casa para apostar, isso aí não faça. Mas recreativamente a gente joga assim, aqui na comunidade vive e tal, né? Não tem problema nenhum. Pelo menos na galera que eu jogo, a gente nunca jogou apostando dinheiro, então relaxa e vamos ver o que as nuances desse jogo podem trazer de experiência e entendimento para essa nossa jornada. Mas olha só, vamos lá. Então, o poker ele é um jogo de cartas, né? De 2 ou mais jogadores, e é um dos jogos, é o jogo de carta mais famoso do mundo, né? E como é que é a dinâmica desse jogo? Bem, você tem um cara que organiza a mesa, né? Que é o distribuidor lá, e aí ele distribui, né, as cartas para as pessoas. Todas as pessoas têm que fazer uma aposta, né? Colocar umas fichas.
E aí você, com as suas cartas, mais as cartas que estão na mesa, você tem que montar um jogo, né? Então, quem tiver o melhor conjunto de cartas, o melhor jogo, ganha aquela rodada. E aí leva todas as fichas que estão na mesa. Então, rodada após rodada, as pessoas vão, né, apostando as fichas e tal, e aí quem ganhar essa mão leva. No final, quem levar todas as fichas é o campeão, é o grande campeão. Dentro desse jogo de pôquer, tem um aspecto que é o nosso de hoje, que é uma jogada chamada all-in. Então, o que é esse all-in? All-in significa colocar todas as fichas que eu tenho numa rodada de uma vez só. Então, o cara distribuiu lá, eu acho que eu estou com a melhor combinação e eu acho que ninguém ali tem uma combinação melhor do que a minha. Aí cada um aposta lá, e aí quando chega na minha vez de apostar, por ter certeza que ninguém ali vai ganhar de mim, eu falo assim, eu estou all in. Então eu pego todas as minhas fichas e boto ali naquela rodada, provavelmente, aí, né, é o jogo. Então pode ser que eu ganhe tudo, né? Pode ser que o outro, se tu foi all-in, eu também vou all-in, porque eu acho que o meu é melhor. E aí a gente mostra as cartas e quem tiver a melhor combinação de cartas, o melhor jogo, leva aquela rodada, né? Então, quando nós usamos esse poker, né? Pensando no poker, pensando na nossa vida, pensando inclusive na nossa jornada espiritual, a analogia do poker, ela fez a gente refletir em algumas coisas, e aí, né, a gente vai ter outras pessoas falando de outros aspectos, mas eu queria te convidar a usar a imaginação agora e pensa comigo aqui, olha, como se Deus estivesse jogando uma partida de pôquer e ele apostasse tudo em nós. Esse a jogada do all-in, né? Porque Jesus morrer na cruz é o all-in de Deus na humanidade. Vou repetir. Jesus morrer na cruz é o all-in de Deus na humanidade. Porque, para pensar comigo, hoje, domingo de Páscoa, é o dia mais importante para a comunidade cristã. A gente está comemorando o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus, ali naquela cruz, livrou, cancelou os nossos pecados, a nossa dívida, assumiu, pagou tudo e venceu o nosso destino, que seria a morte. Então, imagine só, Deus, ele vem através da humanidade, através da história da humanidade, caminhando conosco e sempre apostando em nós, sempre depositando as suas fichas, né? De pouquinho em pouquinho, apostando, colocando através da história. Mas quando chega Jesus, Jesus é o all-in. Deus pega todas as fichas e diz, eu aposto sim nessa humanidade. Quer ver? Vamos olhar um pouquinho para a Bíblia. Olha só o que diz o nosso manual de vida, lá em Êxodo 12, 21. Diz bem assim, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Nesse momento aqui, Deus continua apostando nesse povo dele. O povo estava preso ainda no Egito e Faraó não queria libertá-los e Deus ia mandar a última praga que ia matar todos os primogênitos. E aí Deus fala através de Moisés para o povo, olha, Deus vai nos libertar
e ele manda cada família matar um cordeiro, passar o sangue lá nas portas, porque o anjo da morte vai passar e não vai matar os primogênitos dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, do povo de Israel. Então, ali Deus dá uma cartada e diz assim, olha, vocês são meu povo, eu estou com vocês, eu acredito em vocês e não vou deixar vocês morrerem aí escravos no Egito. E aí Deus tira o povo de lá e ao longo essa é a primeira Páscoa, é a primeira vez que o povo comemora a Páscoa. Lembra que Jesus é considerado o Cordeiro Pascual perfeito, onde lá na cruz ele encerra esse ciclo de sacrifícios. Porque na cruz Jesus pega o perfeito, o Cordeiro perfeito, sem pecados, aquele que tira o pecado do mundo e aposta, né, tudo em nós. E quando a gente continua ainda olhando para o Novo Testamento, a gente pode olhar lá em Romanos 6, eu vou ler do 8 ao 11, e diz bem assim, ó, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos. E ele não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui nós temos um chamamento, né? Aqui a gente tem um convite. Aqui Deus está dizendo, olha, a minha vitória na cruz, ela te liberta da escravidão, da morte, do pecado, porque agora em Deus, através de Jesus, vocês vivem para mim. Então o fato é que, se a gente olhar para a narrativa da história da humanidade, do plano que Deus tem, ele nos inclui nesse plano. Deus ele tem um plano de expansão do reino, ele tem um plano de expansão para esse tempo que Jesus inaugura na cruz, aonde essa era de sacrifícios acaba e a gente entra num tempo da graça, do amor, da paz, do perdão, e para que esse reino de amor, paz, perdão e graça seja espalhado pelo mundo, Deus tem um plano. E olha só que louco isso. Esse plano que Deus tem inclui eu e você. E é por isso que ele aposta todas as fichas dele, ele faz esse all-in em nós, na humanidade, incluindo a gente no plano dele. Nós somos convidados a participar desse plano. E é um convite, nem é obrigatório. Se você quiser, você nem precisa ir. Como a gente sempre fala aqui na Comunidade Viva, que você não é obrigado, a gente apenas está copiando Jesus, porque a gente não te obriga a nada, porque ele também não obriga nada a gente. Ele só convida. Mas ele conta com a gente. Sabe por que ele conta comigo e com você? Porque lembra que Deus, ele, planejou esse universo, ele controla, nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização de Deus, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, não é o meu caso, mas ele sabe para quem tem cabelo, né? E um ser tão poderoso que governa tudo, onipresente, onisciente, fala assim, não, eu vou contar com o Paulo Gilson, olha só, para essa expansão aqui que eu tenho. Eu vou contar com você que está me assistindo aí. Ele podia ter dado essa missão para os anjos, para outros seres celestiais, talvez até mais eficientes do que nós, mas ele não deu all-in nos anjos, ele deu all-in em nós, nessa humanidade aqui, mesmo a gente sendo fraco, a gente sendo quebrado, ele apostou sim, ele foi all-in em nós.
E a gente precisa entender o nosso papel nesse jogo. A gente precisa entender o nosso papel em tudo isso que está envolvido. Porque se nós não entendermos que nós temos um convite de Deus, um chamado, para que a gente participe do seu reino de graça, de amor, de paz e de perdão, fica tudo mais difícil. Você imagina esse caos pandêmico que a gente tem vivido, essa loucura, tantas pessoas tristes, deprimidas, as pessoas que nem tiveram a doença ainda, mas estão o tempo todo cercadas por essa tristeza, por essas notícias tristes. Cada dia a gente recebe, infelizmente, notícia de pessoas que estão morrendo, conhecidos, amigos, parentes, e nós somos os portadores dessa boa notícia, essa notícia de esperança, essa notícia de paz, essa notícia de perdão. Quantas pessoas estão por aí assim, poxa, eu poderia ter feito mais pelo meu pai, ele faleceu agora, carregando uma culpa, e nós temos a missão de espalhar e de contar para as pessoas que, olha, mesmo em meio a esse caos que a gente tem vivido, mesmo em meio a essa tristeza, a essa culpa, a essa depressão, nós temos uma palavra de amor, nós temos uma palavra de esperança para você, nós temos uma palavra de vida. Você entendeu o quão profundo, o quanto Deus apostou, o quanto Ele acreditou na gente? Você entende isso? Faz sentido para você? Essa é a hora que eu sinto falta do teatro, que as pessoas fazem assim, ó, balançam a cabeça. Mas acho que tu tá balançando a cabeça aí, concordando comigo. Mas entende que nós fazemos parte. Deus decidiu que eu e você iríamos fazer parte do plano dele de expansão, de amor, graça, perdão, misericórdia, acolhimento. Essa é a hora que você toma uma atitude, que é também ser all-in. Pegar as suas fichas e apostar nesse reino de paz, amor, de esperança, assim como ele apostou em nós. Porque Deus apostou tudo em nós. Ele foi all-in. E nós somos os portadores dessa boa notícia. E que notícia é essa? A notícia de que Jesus ressuscitou e inaugurou esse reino de graça, de amor, de perdão, de misericórdia e de acolhimento. E o mais louco disso é que ele já ganhou o jogo. Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia, ele ganha o jogo, ele vence a cruz, ele vence a morte, e o jogo está ganho para nós. Jesus, ele convida a gente para participar desse jogo, mas o jogo já está ganho. É apenas uma decisão minha e sua fazermos parte disso. É um privilégio que ele estende a nós e diz assim, ó, vem participar aqui desse jogo e ó, o jogo já está ganho. Só bota tuas fichas aí. O meu convite para você nessa manhã é que você também seja all-in ao lado de Jesus. Você ora comigo? Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor naquela cruz venceu a morte e hoje nós podemos comemorar a tua ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque foi uma cruz que nos deu vida. Porque através dessa cruz nós somos transportados do reino das trevas para o reino da tua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por nos incluir no teu plano de expansão desse reino de amor, de paz, de esperança e de acolhimento. Muito obrigado, Senhor. Nossos corações nessa manhã, eles transbordam de alegria, porque o Senhor venceu a morte em nosso lugar, em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e te bendizemos para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ficar com a gente aqui hoje. Um bom domingo e uma feliz Páscoa. Valeu!
Deus Pai o abandonou, cessou seu resplandecer, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu.
pra